Não incomode as crianças enquanto estão andando de skate. Essa é a regra número 11 do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Nessa regra, ele vai falar sobre a importância de encarar os riscos, de encarar o perigo para o desenvolvimento do ser humano, principalmente quando criança. É muito comum hoje em dia nós vermos as mães e os pais, mas principalmente as mães, super protegerem os filhos. É aquele tipo de mãe super protetora, certo? Eu acredito que todos nós já ou vivenciamos isso em algum momento, ou já vimos crianças que vivenciam isso na prática. Aquela mãe que às vezes o filho não pode subir em uma calçada um pouco mais alta, que ela já vai proteger, ou que o filho, como no caso citado pelo Jordan Peterson, não poderia, por exemplo, andar de skate, às vezes sem um capacete pro braço, que ela já ia ficar extremamente preocupada com isso. Ou que a criança não poderia, por exemplo, brincar em um playground, né, sem uma super proteção ali excessiva. Então, essa super proteção é muito comum nos dias de hoje, e essa regra vai falar justamente sobre isso, sobre o problema que é isso, e sobre qual que é o caminho ideal para a maturidade, para o desenvolvimento. Então, Jordan Peterson vai começar falando que quando ele trabalhava na Universidade de Toronto, ele via comumente as crianças e adolescentes andarem de skates. Ele fala que tinha um corrimão lá próximo da escadaria da faculdade, em que as crianças, os adolescentes faziam manobras, e manobras um tanto arriscadas, né? Alguns se saíam bem, eram bem sucedidos nas manobras, enquanto outros acabavam dolorosamente no chão, né? Ele cita com essas palavras. Porém, em ambos os casos, tanto os que eram bem-sucedidos nas suas manobras, quanto os que não eram, eles se levantavam felizes e autoconfiantes, tentando de novo e de novo, repetindo o processo. E depois disso, o Jordan Peterson falou que surgiu uma lei em que os pais ajudaram a aprovar de que no início do ano da educação, acho que básica lá, no início das aulas desses colégios em toda a cidade do Canadá, seria totalmente retirados todos os playgrounds, né? Então não existiriam mais playgrounds na cidade no início do ano letivo, né, daquele colégio, eu acho que infantil. E eles realmente tiraram todos os playgrounds. E o Jordan Peterson disse que começou a observar e as crianças ficavam entediadas. Algumas mais aventureiras subiam no telhado da escola, enquanto as outras mais que buscavam mais a segurança ou que eram menos aventureiras ficavam brincando lá pelo chão entediadas. E ele critica fortemente essa, essa lei, né? E também os pais que ajudaram a construir e a aplicar essa lei, pois você retira totalmente a possibilidade de seus filhos se desafiarem, né? No âmbito mais básico ali, que é o âmbito físico. Porque quando a criança ela vai brincar em um playground, vai andar de skate, fazer algo que é arriscado, nos limites saudáveis, ela não está apenas fazendo isso fisicamente como um divertimento. Ela está testando os próprios limites, ela está se desenvolvendo, está ganhando confiança para enfrentar os desafios da vida e está também buscando uma certa maestria. Em que sentido? Maestria em você saber lidar, você ter uma habilidade, né, uma habilidade específica, e você saber lidar com o perigo. E você, mesmo com o perigo, você conseguir se sair, você conseguir resolver o problema. É isso que as crianças fazem, né, quando estão entretidas com algo mais perigoso, mais difícil, mais complexo. E isso é extremamente necessário. Então, essa questão do skate, dos playgrounds,
é apenas uma metáfora, né? Realmente existiu, mas é uma metáfora que ele usa para para as ações, para os feitos que são mais perigosos, né? Que exigem um tanto mais de perspicácia, de cuidado, de atenção e de enfrentamento do risco, tá? Então, esses playgrounds foram retirados, as crianças ficaram entediadas e o Jordan Peterson criticou muito isso. E ele fala que, principalmente os meninos, né, os homens, eles têm um impulso maior em direção ao risco, né? Um impulso masculino em direção ao risco. Então, esses meninos, esses homens, eles interiormente, instintivamente, né, eles têm esse impulso de buscar o que é mais arriscado para alcançar a virtude da coragem, para futuramente ter essa virtude desenvolvida e conseguir, por exemplo, sair e superar dificuldades da própria vida relacionada aos mais diversos tipos, né? Desde às vezes uma doença, até um desemprego, uma situação emocional. Então eles precisam desenvolver essa habilidade, tá? Então isso é um impulso mais masculino, mas também é relacionado ao ser humano em geral, essa busca pela coragem, né? E de enfrentar esses riscos em prol do autodesenvolvimento, do desenvolvimento pessoal. E tudo isso, o Jordan Peterson observa que é algo que ensina, o risco é algo que ensina as crianças. Às vezes os pais têm essa preocupação excessiva com a segurança das crianças e esquecem de que o risco também ensina as crianças, que o risco é necessário para o desenvolvimento, principalmente, né, dos seus filhos, das crianças. Inclusive o risco, ele ensina mais do que a proteção excessiva. E o Jordan Peterson ele dá um exemplo da psicologia, que é a mãe edipiana, né, que eles chamam, que é a mãe de Édipo. É um, é um simbolismo tirado de alguma mitologia que representa aquela mãe superprotetora, aquela mãe que de uma certa forma ela não quer o bem do filho, ela quer o filho para ela. Aquela mãe que superprotege excessivamente o filho, que o filho não pode fazer nada, que ela já fica excessivamente preocupada. Se ele tem um leve machucado, ela já vai acudir ele, né? Já vai ali tentar resolver, mesmo os problemas mais simples, mesmo os machucados mais pequenos. Então ela não permite que o filho, às vezes, tenha uma queda, né? Caia de bicicleta, caia do skate, se machuque um pouco. Ela não permite que o filho sofra nenhum revés. Ela faz tudo pelo filho. Ou seja, o que acontece? Isso cria homens fracos, né? Isso cria homens fracos. Isso cria homens que não têm coragem, cria homens irresponsáveis, imaturos, que não têm força e sem as virtudes da fortaleza e da coragem, da resiliência. Criam homens afetados e totalmente mimados, né? E isso impacta também as mulheres que não conseguirão encontrar homens de verdade, por exemplo, para entrar em um relacionamento e construir uma família, e também os homens que vão ficar presos, dependentes da mãe emocionalmente, e com essa dependência, eles alimentarão no seu interior uma amargura, um ressentimento, né? Se tornarão ressentidos, amargos, inúteis, né? Inúteis. E isso causa diversos problemas psicológicos, inclusive depressão, tá? E então esse problema
muitas vezes começa na infância, por causa dos pais, principalmente da mãe. É algo mais comum da mãe, essa superproteção. O pai já é um pouco mais, né, de deixar o filho se machucar, mas a mãe, ela tem essa tendência maior à superproteção, tá? Então, é necessário esse risco, esses desafios para o desenvolvimento da criança, porque sem desafio, né, a gente já sabe, sem desafio não há crescimento. É aquela frase, né, que muitos bodybuilders, né, o pessoal aí de academia usa estampado nas camisas, né, no pain, no gain, ou seja, sem dor, sem ganho, sem desafio, sem desenvolvimento, certo? E diante de tudo isso, ele chama, de uma certa forma, né, o, o objetivo dessa regra é um chamado aos pais e aos que educam as crianças, principalmente, é um chamado a eles oferecer essas possibilidades de atividades que envolvem um pouco de risco, que envolvem desafios, que envolvem disciplina, dor, para que a masculinidade, principalmente, né, a masculinidade com relação aos meninos, ela seja realmente desenvolvida. E no meio dessa regra, o Jordan Peterson ele começa a entrar em alguns temas que são mais polêmicos. Nós não vamos tratar deles aqui. Ele critica o comunismo, critica as pessoas que colocam a culpa de todos os problemas da sociedade na questão do patriarcado. Ele fala que isso não é um problema. Na verdade, o que eles chamam de patriarcado, né, e toda essa cultura não seria um problema dos homens, né, que muitas pessoas culpam apenas os homens por todos os problemas, e que na verdade, apesar de os problemas, muitos problemas, né, serem causados pelos homens, a grande parte do desenvolvimento da cultura, da saúde, da educação e mesmo da infraestrutura de uma cidade foram realizados e é realizado pelos homens. Então não seria uma culpa, né, exclusiva dos homens, seria um problema mais coletivo. E ele fala disso porque justamente por esse, esse problema que nós temos hoje em dia de que muitas pessoas criticam qualquer manifestação da masculinidade. Essas pessoas elas ligam a masculinidade a todo tipo de opressão e para elas não existe manifestação saudável da masculinidade, né? Então essas pessoas querem, de uma certa forma, deixar que os homens sejam mais afeminados, sejam mais empáticos no sentido feminino, sejam mais sensíveis, delicados no sentido feminino. E isso acaba reprimindo a masculinidade do homem, reprimindo esse instinto, esse impulso do homem pela força, pela coragem, pela disciplina e pela resiliência. Então, Jordan Peterson critica essas ideologias nesse sentido. Tá? E mais na frente ele dá até um exemplo, eu acho que é algum seriado canadense ou americano, não vou lembrar, que fala sobre um rapaz chamado Mac, que ele tem um corpo muito magro, muito franzino, e tem um valentão lá que enfrenta ele e acaba ridicularizando ele na frente de uma moça lá que ele gosta, ou uma moça atraente, não lembro se ele gosta. E depois que o valentão vai embora, em vez de ele entrar num vitimismo, num ressentimento, ele fala: ó, eu vou treinar aqui, eu vou melhorar meu corpo, vou ficar forte, e depois eu vou voltar aqui e vou enfrentar esse valentão. Ele fala isso para a moça. Daí ele começa a treinar obsessivamente e construir um corpo mais forte. E depois ele já está bem forte e ele encontra esse valentão de novo e ele dá um soco na cara do valentão.
meio que se vinga, mas a ideia aqui é mostrar a importância dessa resiliência, né? Em vez de você se ressentir e se fechar, você buscar essa resiliência, buscar a força e essa coragem para uma melhora pessoal e para um desenvolvimento. Isso seria muito melhor do que a alternativa de, de superproteção, de vitimismo, que apenas produziria amargor e rancor no interior da pessoa, tá? Então, então tem essas questões, né, da, da busca pelo risco, do enfrentamento dos desafios, da mãe de Édipo, a mãe de Piana, que é essa mãe superprotetora, que na verdade não ama o filho, ela apenas quer o filho para ela, por uma carência ou por qualquer outro motivo, e que esse amor é destrutivo, destrói a masculinidade do filho. Nós temos a ideia aqui nessa regra também de que é o perigo e é o risco que faz você crescer, que faz você se desenvolver. E, para concluir, nós temos a ideia de que a vida, como um todo, é um risco e não é uma segurança. Nós enfrentamos riscos de diversas formas, seja na vida financeira, seja na vida profissional, ou na vida dos relacionamentos, das amizades. Na vida social, existem todo tipo de risco, existem todos os tipos de desafios, e se nós nos acostumarmos com a vida muito mimada, muito super protegida, isso fará com que nós, diante de um desafio, sejamos esmagados, né? Não tenhamos forças para reagir e para enfrentar isso de frente, com coragem. Então é importante nós, de uma certa forma, vivermos em um certo limite entre a segurança e o risco, né? Para que nós, nós olhando para esse risco, para esse problema, para essa dificuldade, nós demos um passo com confiança e mesmo com uma certa dor no presente, nós possamos desenvolver uma certa virtude no futuro, por meio dessa dor, por meio desse risco. Então é isso que essa regra nos ensina, né? Pois o mundo real é como rapadura, né? É dura e isso é uma realidade para todas as pessoas. As pessoas sofrem, existe sofrimento e sem esse poder de resiliência, nós não conseguimos superar os desafios, nós somos esmagados e somos destruídos, né? Então nós precisamos ter uma certa receptividade ao risco, ao sofrimento, à dor, para que por meio deles nós possamos emergir mais fortes, mais confiantes e tendo desenvolvido as virtudes, tá? Então essa é a regra número 11 do livro 12 Regras para a Vida. Não incomode as crianças quando elas andam de skate, tá? Então muito obrigado por assistirem até aqui. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até a última regra, número 12, tá bom? Muito obrigado.